Bom, pessoal, bora lá para mais uma aula aqui, professor Renan Carini, para te ajudar nessa missão de dominar a HP12C, para que tudo fique muito claro. A gente já viu bastante conceito legal, a última aula foi da função calendário, a gente já vai pegando ali um pouco das nuances, dos detalhes da HP, agora a gente vai entrar em alguma das principais funções, é o básico, é o dia a dia, que são as funções aritméticas. Então trouxe alguns exemplos para a gente sempre fazer na prática, botar a mão na massa, beleza? Então, uma aula bem rápida, bem tranquila, porque vai servir aí como base para as próximas, tá? Então, quando a gente olha aqui, as funções aritméticas são, adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação, radiação e porcentagem. A gente vai ter uma aula exclusiva para falar dos exemplos de porcentagem. Isso aqui eu preciso fazer algo exclusivo, para que seja uma aula mais robusta, para a gente ver no detalhe exemplos práticos daquelas 3 teclinhas de porcentagem. Aqui, a gente já viu alguns pontos de soma, subtração, multiplicação e tudo mais, mas é para a gente entender a lógica da HP. Qual que é a lógica? Primeiro eu coloco os números e depois a função. Lembrem-se disso. Primeiro número, depois função. Primeiro número, depois função. Primeiro número, depois função. Não travou não, né? Eu falei 3 vezes para ficar na cabeça. Então, quando eu trago aqui a minha HP, cadê ela? Deixa eu puxar, cadê? Tá aqui, tá na tela. Ó, tá até com a nossa funçãozinha calendário. O que que eu faço? A minha HP tá toda bagunçada. Eu aperto o FCLX, limpei tudo. Vou tirar essa função calendário, que é o G5, pronto. Agora ela tá de boinha pra gente usar. Vou limpar mais uma vez por via das dúvidas. Ó, se eu quiser falar aqui sobre adição, lembrem-se, primeiro os nomes, primeiro os números, depois ali a função. Então, ó, se eu quiser 10 mais 5, 10, enter, não é mais 5, a função é a última coisa, 5 mais, beleza? Mesma coisa para subtração, 10, enter, não é menos 5, é 5 menos. Você vai ver que pouco a pouco isso vai ficar tão comum para vocês que você nem vai lembrar da calculadora normal, da calculadora mais tradicional, beleza? Então, essa é a estrutura aqui que a gente vai fazer os cálculos, tá? Ó, vamos dar sequência aqui, deixa eu colocar aqui. Ó, agora aqui a gente olha alguns exemplos bem legais, que é justamente essa parte mais simples. Quando eu quero fazer 10 mais 10, lembrem-se, primeiro o número, enter, o outro número e por fim é a função. A função é sempre a última, a função é sempre a última, a função é sempre a última. Então se eu quiser fazer aqui uma conta de multiplicação, eu vou colocar o 10 na minha HP, enter, né, que é para registrar esse 10 que eu coloquei, o 7 e depois a função, tá bom? Então, ó, 10, enter, 7 vezes 70. Agora eu quero dividir isso por 5. 5 divide. Agora eu quero multiplicar por 2. 2 vezes. Agora eu quero subtrair 14. 14 menos. E lembra daquela teclinha que eu falei que troca os números? Se eu quiser agora colocar o 7 aqui, por exemplo, 7. Lembra que estava o 14 na HP. 7. Se eu apertar o menos, vai ficar como se fosse 14 menos 7. Vai dar 7, né? 14 menos 7 é 7. Se eu apertar aquela teclinha que troca, ó, agora é como se eu estivesse fazendo 7 menos 14. Quer ver eu apertar o menos? Deu menos 7, deu negativo. Por isso que a função de trocar, ela troca as posições. Então na nossa HP estava isso aqui, ó, 14, enter. Vamos pegar aqui o número 4 agora. Se eu colocar o 4 e apertar a tecla menos, vai dar 10. 14 menos 4, tinha esquecido o número da HP. 14 menos 4 dá 10. É a ordem normal. Se eu fizer a mesma coisa, 14, 4, só que agora eu vou trocar. Eu vou trocar, ó. Troquei, apertei o X com Y. Agora é como se eu tivesse o 4 na frente e o 14 depois. Se eu apertar o menos, é como se eu estivesse fazendo 4 menos 14. Deu para visualizar o que aquela teclinha de trocar ela faz? Beleza? Então, basicamente, essa é a estrutura, pessoal, bem de boa mesmo quando a gente está falando dessas funções aritméticas, tanto de adição, quanto subtração, multiplicação e divisão. Sempre você vai colocar os números, o número enter o outro número, o número enter o outro número, e no final você coloca ali a função que você deseja fazer, tá bom? Agora, vamos fazer mais alguns exemplos aqui. Deixa eu deixar isso aqui no jeito. Espera aí. Deixa eu deixar isso aqui bonitinho para vocês, ó. Pronto, agora foi. Agora vamos fazer essas outras duas que a gente já também até tinha feito em outros exemplos, né? Que é de potenciação e radiação. Então, potência, lembra lá que potência é quando eu elevo um número ao quadrado, quando eu elevo um número ao cubo, quando eu elevo um número à quarta potência. Tudo isso é potenciação, que é na base da matemática, pô, isso daqui, 10 ao quadrado, é como se eu estivesse fazendo 10 vezes 10.
Se eu estou falando de um número que é 10 ao cubo, é como se fosse 10 vezes 10 vezes 10. Se eu estou fazendo aqui 10 à quarta, é como se fosse 10 vezes 10 vezes 10. Então a potência ela é a multiplicação do número pela quantidade de vezes que eu coloquei ali na potência. E aí, para eu não ficar fazendo essa conta 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, eu coloco ao quadrado, por exemplo. Então, como que eu vou fazer isso na minha HP? Eu vou colocar aqui, ó, cadê a HP? Vou colocar o 10, 10, Enter. Lembrem-se, primeiro os números, depois a função. Quanto que você quer levar, Renan? Eu quero levar ao quadrado. 2, e aí eu aperto aquela teclinha, né, que é a teclinha da nossa potência, que é o y elevado a x. A gente tem uma teclinha para isso, que está aqui do ladinho, ó. Vou apertar. Deu 100. Então eu sei que 10 ao quadrado é 100. E se eu quiser fazer, Renan, 5 elevado a 7, a sétima potência. 5 elevado a 7, caramba. Ó, então vamos lá. 5, Enter, 7, eleva. Dá 78.125. Então, bem tranquilo também para a gente conseguir mensurar. Coloco o número, 10, Enter. Ah, aqui faltou o 2, tá? Aqui faltou o 2. 10, Enter, 2, né? Para eu falar que eu estou elevando a segunda potência. E aí eu aperto essa teclinha, tá bom? A radiação é na mesma tecla. É na mesma tecla que a gente apertou, é nessa mesma tecla. Só que a radiação ela tá em azulzinho, ela tá aqui embaixo, ó. Ela tá assim. Essa é a nossa teclinha. A nossa teclinha é desse jeito. Só que a gente sabe que para eu ativar essas funções em azuis, eu preciso apertar o G. Então, como é que eu vou fazer? Pô, eu vou clicar aqui 64, né? Como que eu vou fazer a raiz de 64? Quanto que é raiz de 64? Eu aviso para HP. HP, 64, Enter. O que você quer? Quero raiz. G, raiz. 8. Então, eu consigo fazer essas continhas tranquilamente. Quanto que é a raiz de 81, por exemplo? Então, eu vou lá, vou colocar 81, G, raiz. Beleza? Uma coisa aqui que às vezes quando eu estou fazendo os cálculos, que até otimiza o meu tempo, é a gente saber que a potência e a raiz elas são operações inversas. Então, quando eu estou falando que eu estou elevando um número à raiz, aliás, que eu estou fazendo a raiz de um número, a raiz de um número é a mesma coisa que eu elevar esse número a meio. Então a raiz, aqui a raiz quadrada, é a mesma coisa que eu pegar o número que está aqui dentro e elevar a meio. Isso aqui é lá da matemática, né? Isso aqui é lá do colegial, que é por isso aqui, ó, meio. Então é a mesma coisa. O que você quer dizer com isso, Renan? Quero dizer que em vez, eu posso fazer duas maneiras a raiz de 64. Eu posso pegar aqui 64 e fazer a raiz igual a gente fez, né? Eu coloco lá 64g raiz, vai dar 8. Ou eu posso pegar o 64 e elevar a meio. Como assim, Renan? Lembra? É a operação inversa. Então, ó, 64, Enter, para elevar 0,5, né? 0,5, eleva. Tá vendo que dá a mesma coisa? Dá 8. Então, aqui é uma dica de matemática mesmo, né? Se você quiser tirar a raiz de um número, é a mesma coisa que você elevar a meio. Então, quanto que é a raiz de 81? Pô, raiz de 81 eu posso fazer g raiz, dá 9, ou eu posso pegar 81 e elevar a meio, vai dar 9 também. Tá bom? Combinado? Fechado? Então, pessoal, a gente finaliza essa aulinha. Falei que ela é bem de boa, só pra gente reforçar mais alguns conceitos. Pouco a pouco, aula a aula, isso vai entrando na sua mente, isso vai ficando de uma maneira bem mais tranquila. Combinado? Então eu fico por aqui, te vejo na próxima pra gente focar ali em porcentagem. Valeu e tamo junto.